Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nesse dia. Amém, meus irmãos. Desejo uma ótima tarde para todos os irmãos. Espero que todos estejam bem. Eu estou bem, né, irmãos? Com a graça de Deus estou bem. E espero que os irmãos estejam todos bem, em nome de Jesus. Às vezes, irmãos, eu fico sem falar com os irmãos, mas eu fico com saudade de falar com os irmãos. Eu gosto de estar falando para os irmãos. E se os irmãos têm algo que os irmãos me ouvem, me assistem falar, e que os irmãos não gostam, que não está batendo com a palavra de Deus, os irmãos podem falar comigo, né, irmãos? Porque eu também estou aqui para aprender. Eu não sou pregadora, como eu já falei para os irmãos, eu não sou pregadora. Mas o Senhor Jesus, o que Ele me manda fazer, eu faço. Eu espero, né, estar deixando aqui algo para os irmãos, que os irmãos venham a entender. Porque muitas das vezes, né, irmãos, a gente escuta pregações que a gente não entendem, porque tem pessoas que pregam, irmãos, de forma muito complicada para quem tem falta de memória, para quem não sabe ler, para quem não conhece certos tipos de pregação. Mas, enfim, eu tento deixar para os irmãos aqui algo mais simples possível para que os irmãos possam entender aquilo que eu deixo para os irmãos. Amém, meus irmãos? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesse dia. Espero que todos vocês estejam bem, que sua família esteja bem, que a graça de Deus possa te alcançar, que as misericórdias de Deus possam te alcançar, que as nossas orações sejam atendidas por Deus e que Ele possa trabalhar na nossa vida. Mas nós temos que dar lugar para Deus trabalhar, né, irmãos? Porque se nós não dermos lugar para Deus trabalhar, Deus não vai trabalhar sem a nossa permissão. Deus não é sem educação, como eu já falei algumas vezes. Deus não é sem educação. Ele só vai entrar no nosso coração, se nós dermos lugar para Ele trabalhar. Amém, meus irmãos? Deus não vai trabalhar na rebeldia, nem na desobediência, na desorganização. Porque os céus, irmãos, nos céus tem ordem. Nos céus, tudo no céu tem que ser perfeito. Tudo que para subir para o céu tem que ser perfeito, melhor dizendo, porque no céu tem ordem, tudo lá é organizado. Então, por isso que eu falei para os irmãos, eu gosto de deixar minha casa organizada. Eu estava ali agora organizando algumas coisas, que eu levantei de manhã e fui ali no médico, por causa da alergia da Catarina, irmãos. Então, eu passei no médico de manhã e eu cheguei e fui organizar as minhas coisas, porque tem que ser organizado, porque no céu é organizado. Tudo no céu tem ordem. Perdão, irmãos, eu estou gravando hoje na sala. Meu filho está de férias, ele está no quarto dele. Eu estou gravando aqui hoje na sala. Mas, enfim, estou deixando aqui para os irmãos naquilo que Deus falou no meu coração nessa tarde. Amém, meus irmãos? Vamos organizar as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Vamos nos organizarmos diante do Senhor Jesus para que Ele possa trabalhar. Porque Deus, Ele não trabalha na desorganização. Amém, meus irmãos? Quero estar deixando uma palavra aqui para os irmãos, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 13. Essa passagem também, irmãos, ela é pouco falada nas igrejas. Eu mesmo que eu lembro que já pregou essa passagem, eu não lembro. Amém, meus irmãos? Aqui em Lucas 12, 13 diz: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constitui o juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aleluias, aleluias, glórias a Deus por essa passagem, irmãos. Glórias a Deus. É por isso que eu falei para os irmãos, eu não peço a Deus riqueza, eu não peço a Deus nada grandioso demais para mim. Eu peço para Deus a misericórdia dele principalmente. E peço saúde para que eu possa conseguir as minhas coisas, né, irmãos? O necessário. Eu não quero coisas grandiosas para mim. Aqui, ó, Jesus reprova a avareza. Pessoas que só pensam em ter, não pensam em dividir com o seu próximo. Pessoa que não pensa em ajudar o seu próximo, estender a mão. Jesus reprova. Eu quero aqui falar para os irmãos que os meus pais, como os irmãos já sabem, meus pais são falecidos. Então, meu pai morreu por último. E meu pai deixou alguma terra, um pouco de terra. E meus irmãos lutaram para que eu fosse lá
dividir a minha herança. Eu falei, eu não vou. Eu não vou porque a minha herança não é aqui. Eu não sou desse mundo. Eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. A minha herança não está aqui. E aí deu muita confusão. Aí eu falei, gente, vocês estão brigando por causa de terra, por quê? Quando vocês morrerem, não vai levar essa terra. Nem enterrado nessa terra vocês não vão ser. Porque aqui não tem cemitério, vai ser enterrado em um cemitério, um local onde já é escolhido para ser cemitério. E eu não fui, irmãos, eu não quero saber. Hoje eu não tenho casa, hoje eu pago aluguel, mas glória a Deus por isso que a gente está tendo condição de pagar aluguel. Então, foi muita briga para dividir esse pedaço de terra. E eu não quis esse pedaço de terra, porque a minha vida, irmãos, eu estou aqui de passagem, nada aqui é para sempre, nada aqui eu vou levar. Então, quando aquele homem pediu para Jesus, né, para Jesus ordenar aos irmãos dele para dividir com ele a herança, Jesus disse, né, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A nossa vida que é passageira, irmãos, a nossa vida que não é eterna, não. A única coisa que é eterna aqui é a nossa alma. Só que a nossa alma tem que estar lavada e remida no sangue de Jesus para morar na glória, morar na eternidade. Então tem pessoas brigando por causa de herança, tanto suicida como comete assassinato por causa de herança. Tem pessoa que briga por qualquer coisa, por dinheiro, por tanta coisa, irmãos, mas a gente não vê ninguém brigando por causa de Jesus. Ninguém lutando ali pela sua salvação. As pessoas brigam muito por causa disso. Então, onde eu fico pensando, aonde vai chegar o ser humano? A cada dia que a gente entra ali no YouTube, talvez para ver até uma pregação, alguma coisa, tá lá os vídeos lá falando sobre pessoas que mataram, morreram por causa de herança, por causa de dinheiro, por causa de casa, de terra, fazenda. Gente, nós temos que brigar pela nossa salvação. A palavra de Deus fala que o reino dos céus é tomado por esforços. E só vai entrar no reino do céu aquele que se esforçar. É por isso que eu estou aqui, irmãos, me esforçando a cada dia, mesmo, irmãos, levando pedrada, sendo humilhada, rejeitada, caluniada, tudo que vocês possam imaginar. Eu enfrento dentro das igrejas, mas eu estou buscando a minha salvação. Eu não estou buscando título, cargo, riqueza, luxo. Eu não estou buscando aparência, não, irmãos. Estou buscando a minha salvação. E hoje a gente vê uma geração muito fraca, qualquer coisa, comete suicídio, qualquer coisa, quer tirar a vida de alguém, quer prejudicar alguém por inveja, porque talvez não quer dividir aquela herança com seu irmão, com seu próximo, aonde já foi determinado, né, como que seria, né, a divisão daqueles bens, mas não aceita, não, isso não está certo. Talvez deu mais para fulano e eu fiquei com menos. Não, temos que aceitar aquilo que foi determinado. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos aqui, nós temos que aceitar também como Deus determinou nossa vida. O que foi que Jesus determinou? Afastar do pecado, perdoar o nosso irmão, amar o nosso irmão, né? Amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, perdoar aqueles que nos ofenderam. Essa é a lei do Senhor. Esse mandamento foi determinado por Jesus. Mas as pessoas, se eles não obedecem, nem os seus pais, eles vão obedecer Jesus, não vai. Porque os seus pais determinou aquilo ali, não, isso é para fulano, isso é para ciclano. E Jesus não veio fazer divisão, não. Jesus veio pregar o que é bom. Jesus veio para deixar a sua palavra, a palavra de cura, a palavra que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, a palavra que salva. É isso que Jesus veio nos ensinar. Mas infelizmente, irmãos, é briga, né? Mas a palavra de Deus já fala, quando chegasse o fim dos tempos, era pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra, sogra contra nora. E é o que está acontecendo hoje, irmãos. Então hoje, irmãos, tem muitas pessoas com depressão dentro da igreja, tem muitas pessoas dentro de casa acamadas com depressão. Por quê? Porque não suportaram a afronta, porque não suportaram a divisão, porque não suportaram tanta coisa, né, que acontece dentro das suas próprias casas. Tem pessoas que dedicam a vida inteira para conseguir algo e no final perde aquilo. Quantos filhos que tira
o bem dos pais, né? Aquilo que os pais conquistaram a vida inteira. Eu sou prova viva disso, que eu convivi com alguém que me disse: meu filho tirou tudo de mim, fez eu assinar documentos sem eu querer, e eu assinei para ele ficar com tudo que era meu. Hoje eu não tenho nada. Essa pessoa já partiu há 8 anos, essa pessoa partiu, mas o meu coração foi junto com ele, assim, ficou assim espedaçado por saber que os próprios filhos, né, ao invés deles ajudarem os pais, eles querem tirar aquilo que os pais têm. Então eu estou falando isso por experiência própria, que eu convivi com pessoas que me disseram isso. Meu filho tomou tudo de mim. Hoje eu peço para tratar os meus dentes, não tratam. Por quê? Porque ele tem o controle das minhas coisas nas suas mãos. Então eu fiquei sem nada. Eu fiquei sem ação nesse momento. Eu não posso mais mandar no que é meu. Então hoje, irmãos, nós enxergamos tantas brigas, tanta matança, tanta morte, tanta divisão por causa de herança. Mas aqui a palavra do Senhor diz que Jesus reprova a avareza. Então tem tantas pessoas dentro de casa sofrendo porque não conseguiu isso, não conseguiu aquilo. Vamos pensar mais nos céus, irmãos. Vamos pensar mais no reino dos céus. Vamos pensar mais na volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, a riqueza não vai subir, não. Nada que nós conquistamos aqui vai subir, não. Passando avião, irmãos. Nada que nós conquistamos aqui vai subir, não, irmãos. O que vai subir somente é a nossa alma. O que vai subir é a conquista da nossa salvação. E tem tantas pessoas tristes por aí, falando que perdeu tantas coisas, perdeu bens, perdeu isso, perdeu aquilo. Ei, você não perdeu nada. Você, meu irmão, você, minha irmã, que acha que perdeu casa, perdeu bens, perdeu tudo que vocês tinham e que vocês hoje não é mais ninguém. Ei, você é alguém. Para Deus você é alguém muito importante. Para Deus você é alguém muito especial. Porque Deus, Ele não está olhando nos bens que você tem. Deus está olhando para a sua alma. Deus está olhando para a sua obediência, para o seu coração, se você ama a Deus ou não. Se você estiver com o seu coração voltado para os seus bens, você não ama a Deus, você ama os seus bens. A palavra de Deus fala: onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Não se apegue a bens materiais. A palavra de Deus deixa bem claro para a gente não guardar, não juntar tesouros na terra, aonde a ferrugem corrói, o ladrão rouba, né? Aonde nós não podemos ter o controle disso. Vamos guardar tesouros nos céus, vamos guardar o nosso coração, para que nós possamos subir para a eternidade. Ei, você que está triste, você que está depressivo, talvez alguém tirou algo que você tinha, talvez alguém está lutando para te destruir. Saiba que você não está só. Saiba que Jesus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Mesmo que pareça que Deus não está te vendo, mas Ele está te vendo. Deus é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que criou o mundo. Foi Ele que criou tudo que existe aqui. Se foi Ele que criou, como que Ele não está te vendo? Deus, Ele não dorme nem tosqueneja. Lembra disso, mesmo que você possa perder tudo que você tem, mas Deus é poderoso para te dar em dobro. Deus é poderoso para restituir tudo aquilo que você perdeu. Mas eu te peço, em nome de Jesus, não abandone Deus, porque Deus não abandona ninguém. Deus é paciente, mas quando nós somos desobedientes, que nós não queremos mais ouvir a voz de Deus, nós não queremos mais obedecer o nosso Pai, Ele vai nos deixar. Ele não vai nos abandonar, mas Ele vai deixar nós tomarmos a decisão que nós quisermos. Mas saiba que Deus, Ele nos deu a terra para viver, para trabalhar e tirar o nosso sustento. Mas Ele não disse para você plantar só coisas boas, não. Ele não disse para você vai plantar só isso ou aquilo. A decisão é sua, a decisão é minha, a decisão é nossa. Nós vamos plantar aquilo que no futuro nós teremos que colher. Um lavrador, ele não vai plantar espinho. Para que serve o espinho? Para nada. O espinho não serve para nada, para ser queimado. Só serve para ser queimado. Então nós aqui na terra, nós não podemos pensar em plantar aquilo que nós não queremos colher. Porque um dia a colheita vai chegar. A nossa passagem aqui, irmãos, é tão depressa, tão depressa. Vamos esquecer tudo aquilo que passou, irmãos. Se vocês tiverem noção, vocês não têm noção do que eu já perdi na minha vida. Só que eu entreguei na mão de Deus e creio que Deus pode pôr algo melhor nas minhas mãos. Eu sofri muito, irmãos. Eu sofri muito para chegar até aqui.
Eu também tive depressão. Mas Deus não permitiu que eu chegasse até o fundo do poço, que eu desistisse até da minha própria vida. Assim também Deus fará por você. Oi, meu irmão, minha irmã, você que está com depressão, seja liberto em nome de Jesus. Medite na palavra de Deus, porque ela cura, ela liberta. Você que está sendo oprimido pelo inimigo, se você ainda não conhece Jesus, eu estou aqui para te apresentar Jesus, para te apresentar o meu melhor amigo, que ele seja também o seu melhor amigo, que ele possa ser o seu melhor amigo, se assim você aceitar ele. Aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Porque aqui nesse mundo, meus irmãos, nós só temos Deus, nós só temos Espírito Santo. Nesse mundo nós não temos amigo, nós não temos familiares, nós não temos parente, nós não temos ninguém que possa estender a sua mão. Nós não temos ninguém para nos socorrer. O nosso socorro vem de Deus, nosso socorro vem do alto. Então vamos deixar as brigas de lado. Se quiser dividir a herança, amém. Se não quiser, peça a Deus para que Deus possa te restituir aquilo que você perdeu. Porque aqui a palavra de Deus fala, Jesus reprova a avareza. Então, se não quer dividir nada com você, peça a Deus para que Deus te restitua. Para que Deus te dê em dobro, que você também é filho dele, que você também necessita de algo para viver. Nós não vivemos aqui, irmãos, sem trabalhar. Nós não vivemos aqui sem alimento, sem água, sem remédio. Nós não vivemos. Nós não sobrevivemos. Então, deixa a mágoa de lado, deixa a ira, deixa o furor, deixa o ódio. Serve ao Senhor Jesus, busca o Senhor Jesus para que Ele possa te responder. Aqui o Senhor Jesus diz que Ele não foi constituído juiz. O Senhor Jesus disse aqui, mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constitui o juiz ou partidor entre vós? Jesus não veio para dividir nada, não. Jesus veio para pregar a salvação, o evangelho de salvação, o evangelho de paz. Né? O evangelho do perdão, paz não, porque ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada ao invés de paz, ele veio pregar o evangelho da salvação. Então ele diz que ninguém constitui o juiz não, entre nós não, né? E ele pediu para ter cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A nossa vida não consiste em aquilo que nós conquistamos aqui na terra. A nossa vida consiste, irmãos, no que é espiritual, não no que é material. Claro que nós precisamos de tudo aqui nessa terra para nós sobrevivermos. Alimento, água, remédios, vestes, calçado, produto de higiene e limpeza. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos estudar, nós precisamos de um professor, nós precisamos de um pastor, de um pregador, nós precisamos, irmãos. Mas também a palavra de Deus, irmãos, é a melhor coisa que nós temos para nos aprendermos. Porque eu quero aqui falar para os irmãos que em Efésios 10 fala que para nós não é contra o sangue e a carne que nós temos que orar, irmãos, mas sim contra os principados e potestades. E eu ouvi uma pregação, irmãos, esses dias que eu fiquei assim, meia sem entender, com vontade de responder, irmãos, mas eu deixei, porque não cabe a mim, sim a Deus responder. Né? A palavra de Deus aqui em Efésios 10 disse, quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestível de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, irmão, essa pessoa disse que tem alguém lutando contra os principados e potestades do ar, que a gente não ora contra isso. E eu falei, Senhor, mas a tua palavra disse, Senhor, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, irmãos. Como que a pessoa disse que nós não podemos orar contra os principados e potestades? Essa pessoa tem vários seguidores, vários inscrito no seu canal, e essa pessoa fala isso, e eu fiquei meio duvidosa com aquela palavra, com aquela pregação. É por isso que eu falo para os irmãos, medite na palavra do Senhor, irmãos. A melhor revelação é a palavra de Deus, irmãos. Como que eu vou, se a palavra de Deus diz que não é contra o sangue e a carne, e a pessoa fala que não é contra os principados e potestades, irmãos, aí qual é que está errado? É a palavra de Deus ou a pregação dessa pessoa? Porque a palavra de Deus está aqui, irmãos, bem nítido, bem claro para nós.
Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, eu fiquei sem entender, só que eu fiquei muito indignada com aquilo, como que essa pessoa fala. Tem pessoas orando contra os principados e potestades do ar. Irmãos, nós temos que orar sim, é contra os principados e potestades. Se você acha que você está sendo enganado, que você está sendo roubado, que você está sendo, como é que é a palavra? Está sendo passado para trás, ore a Deus e fala, Senhor, trabalhe na minha causa. Avião novamente, irmãos. Fala, Senhor, trabalhe na minha causa, se é direito meu, eu quero receber. Eu quero receber o que é direito meu. Então essa pessoa disse que tem gente orando contra os principados e potestades do ar, irmãos, contra quem nós temos que orar? É contra o sangue e a carne? A palavra de Deus diz que não, é contra principados e potestades. Ore a Deus. Eu já não queria aquele lugar lá, eu não tinha interesse naquele lugar. E tanto que eu estava ainda com o barracão que era meu, o barracão que era do pai dos meus filhos. Porém, eu não tinha condição de reformar nenhum nem outro, tanto que Deus não permitiu nem eu vender aonde eu queria vender. Deus me levou para morar onde estava a venda. Por quê? Porque Deus queria me levar para lá. Deus me provou muito lá, irmãos. Irmãos, eu passei uma prova imensa lá, irmãos. Porque Deus, Ele prova quem Ele ama. Então Deus me levou para aquele lugar, eu sofri muito, irmão, sofri muito naquele lugar, porém eu venci. Nós, irmãos, eu tô com alergia. Nós, irmãos, nós somos provados aqui. Se você não vencer aquela prova, você não passa no teste. E eu venci aquela prova, irmãos, com muita luta. Foi lá que eu tive Covid, foi lá que eu fiquei muito doente, foi lá que foi a maior prova da minha vida, irmãos. Que eu passei 2 provas. 3 provas, 4 provas, quando eu estava na casa da minha mãe, quando fui para os braços do pai dos meus filhos, quando eu larguei ele, que a prova foi maior, eu na luta com 2 crianças, que não pediram para nascer, que eu não desejei ter, e a prova quando eu tive que sair da minha casa, e a prova quando Deus me levou para esse lugar, irmãos, foi luta, irmãos, mas Deus nunca disse para mim que eu não estava comigo, não. Deus nunca disse para mim que ele não estava comigo. Ele esteve comigo a todos os momentos. Irmãos, foi uma luta muito grande. Aqui também não está sendo fácil, irmãos. Mas, porém, eu estou em um lugar, dentro de uma casa onde eu tenho paz. A casa é murada, não tem ninguém em portão pirraçando, não tem ninguém jogando indireta, não tem ninguém ali me confrontando como me confrontou quando eu morei no barracão que era do pai dos meus filhos. Irmãos, se vocês pudessem imaginar o quanto eu sofri naquele lugar, irmãos. O quanto eu sofri naquele lugar, mas eu tinha que ficar lá, irmãos. Eu morei lá por 2 anos e 9 meses. Foi luta, irmãos, foi guerra. Vamos lutar, irmãos, vamos lutar. Deus não nos chamou para nós desistirmos, não. Quando nós pensamos em desistir, nós olhamos para trás e enxergamos o quanto nós já vencemos. E quando nós pensamos em desistir, o inimigo vai ficar muito feliz, fala, eu sabia que ela não ia prosseguir, eu sabia que ela não teria força, eu sabia que ela não ia conseguir lutar. Então, irmãos, vamos lutar, não vamos olhar para bens materiais, não, vamos olhar para aquilo que nos aguarda, porque a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem guardado para nós. Vamos pensar, irmãos, naquilo que está no céu para nós. Isso aqui na terra é passageiro. É claro que nós também não podemos entregar, né, para o inimigo aquilo que Deus nos deu aqui nessa terra. Mas se for para ter contenda, ter briga, ter morte, como a gente vê várias mortes, várias pessoas fazendo atrocidades aqui nessa terra, nós entregamos na mão de Deus. Quando quiseram tomar o meu barracão lá, irmãos, que era do pai dos meus filhos, eu orei. Deus não permitiu ninguém morar que não fosse eu. Eu morei lá. Depois que o pai dos meus filhos faleceu, eu que fui para lá. Mesmo contra a minha vontade, eu fui. Eu tinha que fazer o quê? A vontade de Deus e não a minha. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que é melhor para nós. Eu saí daquele lugar que eu morava, talvez ali poderia acontecer algo, né, pior do que já teria acontecido. Ele me levou para um lugar, irmãos, lugar tenebroso, lugar escuro, lugar obscuro, lugar onde só tem bruxos e bruxas. E eu fui morar lá, irmãos. Eu fui morar lá na certeza de que Deus estava comigo. Na certeza de que Deus estava comigo. Quando Deus disse para mim que eu ia mudar de lá, eu não sabia para onde eu ia, mas Deus me trouxe para cá.
Aqui estou enfrentando luta, irmãos, porque a luta não vai acabar, não. A luta só vai acabar quando nós formos para a eternidade, irmãos. E a alma que for salva, né? Porque a alma que não for salva, as lutas vão ser piores, que vão ser eternas. Aqui é passageiro, irmãos. Então você que está com depressão, olhe para o alto, pede socorro para Jesus. Porque Ele é o nosso socorro, Deus é o nosso socorro. Ele que está nos céus, Ele que vê tudo aqui embaixo. Às vezes nós podemos pensar assim, Deus está lá, Deus está tão longe, o céu é tão alto, Deus não está nos vendo. Irmãos, os olhos de Deus não estão dormindo, não. Ele está atento a tudo aqui nessa terra. Ele está atento, irmãos. Ele está atento a tudo o que acontece. Tudo o que nós falamos, tudo o que nós pensamos, antes mesmo de nós pensarmos, nós falarmos algo, Ele já sabe o que nós vamos falar, o que nós vamos pensar. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Ele está sobre todas as coisas. Você que está com depressão. Você que está sentado no sofá triste, desanimado, cabisbaixo, pensando o que será da sua vida, pensando dar cabo da sua vida. Ei, acorda, levanta. Levanta, toma uma decisão. Vai buscar Jesus. Ore, pega a palavra de Deus. Pega a palavra de Deus e vai ler. Lê os Salmos 91, lê os Salmos 23, lê os Salmos 140. Lê o livro dos Salmos, irmãos, é oração muito forte, é oração muito poderosa. A palavra de Deus nos deixa bem claro, irmãos. Na palavra dele, Salmos 79, 12 diz, irmãos, que tudo que eu desejar para os irmãos eu vou receber em dobro, vai voltar para mim em dobro. Então, não faça mal a ninguém. Você que está aí pensando tirar a vida de alguém, fala, eu vou vingar porque essa pessoa me fez sofrer, essa pessoa me humilhou, essa pessoa me caluniou. Não pensa assim não. Porque tudo que ela fez contra a sua vida vai voltar para ela 7 vezes mais. Não pensa isso, não desanime. Não abaixe a cabeça diante da dificuldade, levanta a cabeça. Porque Jesus, Ele tem o poder de te sustentar, de te levantar. A promessa de Deus, a promessa que Ele tem para a sua vida não caiu por terra, não. Sabe por que você está sendo confrontado? Porque Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem uma obra na sua vida. Porque eu passo por isso há 13 anos. Deus tem uma promessa para a minha vida. E eu não vou morrer antes da promessa cumprir, não. Assim também você não vai morrer antes da promessa cumprir. Você é escolhido de Deus, você tem chamado, você tem promessa. E é por isso que o diabo levanta tanto contra a sua vida. É por isso que nem sua família te aceita. Eu estava refletindo, sobre a minha vida, sobre o comentário da irmã Deia, que Deus abençoe a irmã Deia. Mas eu lembro do comentário dela, que ela falou que ela é rejeitada, que parece que desde criança, que eu não lembro muito bem, irmã, me perdoe se eu estou enganada. Ela ficava pensando por que tudo isso acontecia com ela, irmã Deia e todos os irmãos inscritos aqui nesse canal. E eu venho do ventre do meu pior inimigo. Mas foi de lá que eu nasci. Eu venho do ventre do meu pior inimigo, que foi a minha própria mãe. Então ela se tornou a minha pior inimiga. Ela me tinha como inimiga, mas eu nunca tive ela como inimiga. Eu tive ela como minha mãe. Eu tive ela como minha mãe. Olha só de onde nós saímos, do ventre do nosso pior inimigo. O diabo usou ele contra nós. Mas ele ali, sem sabedoria, usado pelo Satanás, ele tenta nos matar, ele tenta nos derrubar, ele tenta nos destruir, nos envergonhar, porque é isso que o diabo faz. O Satanás, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Ei, você que está aí falando que vai tirar a vida de alguém, faça isso não, porque sua alma pode ser condenada para sempre. Se rende ao Senhor Jesus, vai buscar a salvação no Senhor Jesus. Você que está aí no mundo do tráfico, da prostituição, da fornicação, no mundo do roubo. Você que está pensando em entrar por esse caminho, não vai não. Talvez possa ser um caminho sem volta. O caminho que você tem que seguir, o caminho da salvação. Porque é um caminho que você vai ser feliz. Você possa não ser feliz aqui nesse mundo. Porque o Senhor Jesus disse, eu não vim trazer paz, vim trazer espada ao invés de paz. Você possa não ser feliz aqui nessa terra, mas pensa na eternidade, o que o nosso Deus não tem guardado para você. Você que está pensando em tirar sua própria vida, tirar a vida da sua esposa ou do seu marido que saiu de casa, que foi embora com a amante, faça isso não, ore. Mais um avião, irmãos. Ore em favor dessa pessoa. Busque a Deus. Se você não é cristão e você está com esse pensamento maligno, diabólico, vai para os pés do Senhor Jesus buscar saída nele, buscar resposta nele, porque só Ele pode te responder. Só Ele tem a palavra de vida eterna.
Você aí que está pensando em largar sua esposa, largar o seu marido, não encontrei outro que me completa, eu vou buscar, não faça isso não, porque isso é laço do diabo. O diabo nunca que vai te mostrar o que ele vai fazer na sua vida. Primeiro ele te joga a isca, se você abocanhar, você vai cair e talvez você não tenha mais saída. Não procure esse lado. Você que está de olho na mulher casada, você que está de olho no homem casado, não faça isso não em nome de Jesus. Porque esse é laço de morte. Você pode ir e não voltar com vida. E sua família talvez nem vai saber o porquê você morreu. Sua família pode não saber que você está traindo. Ou seu esposo ou a sua esposa pode não saber que você está traindo. E você um dia pode voltar no caixão e vai falar, mas o que aconteceu? Era uma pessoa tão boa dentro de casa, não tinha briga com ninguém. Mas o que acontece? Caiu no laço do passarinheiro. A pessoa que quer pegar o passarinho, ele vai tocar o passarinho antes dele pôr o pé no laço, ele não vai. Ele não vai, ele vai esperar cair no laço. Não faça isso não. Você que está doente, está enfrentando luta, enfrentando enfermidade, seja físico ou espiritual, creia no Senhor Jesus. Ele tem poder sobre a sua vida. Só Ele pode operar milagres e maravilhas na sua vida. E se você está pensando em cometer suicídio, não pensa isso, não vai resolver. Não vai resolver a causa. O que vai resolver a nossa causa nesse mundo é Deus. Se Ele te curar ou não, Ele vai ser Deus do mesmo jeito. Eu falo para Deus, Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, o Senhor é Deus. E se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus do mesmo jeito. Você aí que está dentro de um ministério, está enfrentando luta e fala, eu vou sair que eu não aguento mais, não sai não. É onde você é confrontado é que você vai crescer. Porque eu vejo por mim, irmãos, eu vejo por mim. Quando eu sou confrontada em um lugar e eu chego ali, Deus me mostra muita coisa e Deus me usa naquele lugar. Deus envergonha o inimigo. Não saia não. Não saia não, porque é nesse lugar que você vai crescer, porque você tem chamado, você é escolhido. Se você está sendo rejeitado, foi rejeitado desde o ventre da sua mãe, não se preocupe não, porque você é escolhido. Olha quantas passagens tem na Bíblia, de pessoas que foram esquecidas, pessoas que foram vendidas, jogavam na cova do leão, jogadas na fornalha de fogo. Olha bem para a palavra de Deus. Olha bem para o que os cristãos antigamente passaram. E eles não desistiram de Jesus. Daniel foi jogado na cova do leão, mas não parou de adorar a Deus. E o que Deus fez? O leão caiu na cova. Daniel dormiu em paz. No outro dia Daniel estava lá com vida. Que todos ficaram atônitos, admirados. Como que o leão não devorou Daniel. Mas por quê? Porque Daniel estava adorando o Deus verdadeiro. Daniel não adorava qualquer Deus, não. Daniel não adorava aquilo que o homem mandava ele adorar, não. Então adore o Senhor Jesus onde quer que você esteja. Louve ao Senhor Jesus, fale do Senhor Jesus onde você chegar. Adore a Ele, medite na palavra do Senhor Jesus. Mesmo você que não é um cristão, ou você que está começando agora e a luta está grande, sim, a luta cresce mesmo. Porque quando você está no mundo, fazendo a vontade do Satanás, ele não vai te falar para deixar de adorar ele, não, de fazer a vontade dele, não. Mas quando você vai para a presença de Deus, a luta fica maior. Por quê? Porque o diabo quer que você volte para o lugar de onde Deus te tirou. Não volte, não desanime. Medite na palavra de Deus, peça a Deus força, peça a Deus um revestimento, peça a Deus sabedoria, para que o Senhor Jesus possa te fortalecer, né? Há quem fala que não gosta de que pedir força, mas a nossa força vem do Senhor Jesus, a nossa força vem de Deus. Peça a Deus força para que você consiga vencer essa luta, para que você chegue ao propósito que Deus tem para a sua vida. Como eu já falei em outro vídeo, Deus não nos tira do processo. O processo é doloroso, irmãos. Olha os processos que eu já passei. Olha, vê os primeiros vídeos que eu deixei no YouTube. O processo é doloroso, irmãos. O processo não é fácil, não. Só vai vencer quem suportar. E eu venci, irmãos. Estou vencendo mais um aqui agora. Estou vencendo, irmãos. Estou vencendo mais um. Porque o inimigo, irmãos, ele não brinca, não. E ele vem com toda a força. Ele vem derrubando tudo. Mas se você der lugar para Deus no seu coração, Deus vai entrar e fazer morada. Ali Ele vai habitar, ali Ele vai trabalhar, ali Ele vai te dar força. Ali Ele vai te instruir no caminho que você tem que seguir. Ele vai te dando estratégia para você vencer todas as investidas do inimigo. Não pense como aquela pessoa disse, não ora contra o principado e potestade do ar. A quem nós devemos orar? Quem que nós devemos repreender? É os demônios, é os espíritos imundos, o espírito maligno, diabólico e satânico que vem contra a nossa vida. Irmãos, medite na palavra em nome de Jesus. A melhor revelação é a palavra de Deus, o que nos ensina,
O que nos fortalece é a palavra de Deus. Eu fiquei assim horrorizada com essa pregação. Não é uma pregação, né, irmãos? É uma palavra ali que para mim não fez efeito nenhum essa pessoa falar isso. Então medite na palavra de Deus. Não olhe para os obstáculos. Como eu deixei em outro vídeo, não faça como Jonas. Não olhe para as ondas. Não olhe para a adversidade. Olhe para Jesus, porque só Ele pode sustentar. Olhe para Jesus, porque Ele é a sua força. É Ele que vai caminhar com você. Quando ninguém mais te der atenção, quando ninguém mais olhar para você, Jesus está olhando. Quando ninguém mais quiser caminhar com você, Jesus vai estar caminhando. Não importe, não olhe para as ondas. Porque as ondas, ela pode até balançar o seu barco, mas não vai afundar o seu barco. Sabe por quê? Porque quem comanda o seu barco é Jesus. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, Ele te sustenta. Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai te deixar sozinho, Ele não vai te abandonar. Se Deus te chamou, Ele te sustenta. Irmãos, quando Deus me escolheu, Ele sabia que eu não valia nada. Como tem aquele louvor, eu não sei o que Ele viu em mim. A mesma coisa eu falo, o que foi que Deus viu em mim? Uma pessoa, irmãos, que estava com depressão, uma pessoa que tentou suicídio, tentou cometer assassinato com os meus próprios filhos, tacando fogo na casa com tudo, o que ele viu em mim? Mas ele não olhou para a minha aparência, ele olhou para o meu coração, ele sabia que eu era uma pessoa que eu não tinha maldade, que eu não tinha raiva de ninguém, mesmo eu sofrendo, eu não tinha raiva de ninguém. E hoje, mano, mesmo depois de tanta luta que eu passei, que eu fui entender que eu nunca fui aceita na minha família, que eu não sou aceita na sociedade, que eu não sou aceita dentro das igrejas. Pode um dia até meus filhos se revoltarem contra mim, irmãos, mas eu tenho que olhar para quem, irmãos? Para Jesus. É Ele que é a minha força, é Ele que me sustenta. Ninguém aqui na terra pode fazer nada por mim, não. Ninguém. Humanamente falando, no lado espiritual, ninguém pode fazer nada por mim, não, irmãos. É Deus e eu. É eu com minhas lutas e Deus me sustentando. Se Ele está permitindo eu passar por luta, irmão, que Ele sabe que eu vou vencer. Ele sabe que eu estou lutando, não que eu sou forte. Mas a palavra de Deus fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mesmo nós estamos fracos, irmãos. Deus Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele vem com força, Ele vem para nos ajudar, nos socorrer. Você que está aí pensando em desistir da sua vida, só porque passa luta, porque ninguém gosta de você. Não importa se o ser humano gosta de você ou não, o importante é se Deus gosta. E Ele te ama assim como Ele me ama. Talvez você está falando assim, eu estou muito triste porque eu não sou aceita em lugar nenhum. As pessoas me veem como um lixo, as pessoas me veem como uma pessoa sem futuro. Não importa. Não importa como o mundo está te julgando. Você tem que preocupar como que Deus está te vendo, como você está diante de Deus. Porque é isso que eu me preocupo hoje, irmãos. Os meus vestidões, irmãos, eu vou continuar vestindo. Não importa que o homem está falando de mim por causa dos meus vestidões, não. O que importa é o que Deus está vendo. Ela está cumprindo com aquilo com a minha ordem. Ela está vestindo como eu ordenei. Ela está fazendo o que eu mandei. Não é como o homem fala, não, irmãos. Porque o homem, ele veio aqui, irmãos, para ser instruído. Mas nem todos querem ser instruídos por Deus. Querem ser instruídos por eles mesmos. Eu falo isso, irmãos, por experiência própria. Um pouco mais de 13 anos, irmãos, dentro da igreja eu já passei coisas, irmãos, que pessoas que têm 30, 40 anos nunca passaram. Mas por que nós sofremos, irmãos? Por causa da promessa. Por causa que Deus nos escolheu, e Ele sabia. E quando Ele nos escolheu, Ele sabia que nós éramos fracos, nós somos fracos. Mas Ele queria trabalhar na nossa vida e que nós iríamos dar lugar para Ele trabalhar. Não desista, meu irmão e minha irmã. Se a luta é dentro da sua casa, não desista. Porque Deus tem o poder de mudar esse cativeiro. A luta de Jó era dentro da sua própria casa. Até a mulher dele disse para ele abandonar Deus, amaldiçoar Deus e deixar morrer. Mas ele disse não, se eu aceitei o bem de Deus, porque eu não aceito o mal. Deus, irmãos, Ele nos prova. E tem pessoas que falam, não aceito doença. Irmãos, quem foi que colocou a doença em Jó? Foi o Satanás, mas por quem? Por Deus, permissão de Deus. Deus permitiu aquela doença em Jó. Deus permitiu Jó passar por aquela prova. Por isso que eu falo, Deus prova quem Ele ama. Jó era um homem reto segundo o coração de Deus. Jó obedecia a Deus com todas as regras. Jó obedecia a Deus. E Deus livrou do processo? Não. Deus permitiu passar pelo processo. Mas para viver o propósito de Deus. É tanto que a Bíblia deixa bem claro. Ele teve mais filhos, diz que as filhas dele eram muito mais lindas, que não teve na terra filhas lindas mais que as filhas de Jó.
Então, se você perdeu algo, se você está prestes a perder algo não importa. Não perca a presença de Deus na sua vida. Não perca a sua comunhão com Deus, porque é isso que vai te levar para o céu. Não é bens materiais, não é carro, não é fazenda, não é nada que você possa ter aqui, não. É aquilo que você não pode ter aqui na terra. O que nós podemos ter aqui na terra, irmãos, nós podemos perder a qualquer momento. Mas o que está guardado para nós lá no céu, irmãos, ela não vai vir para a terra não, porque ela está guardada no céu. E é no céu que nós iremos receber. E a coroa da vida, irmãos. E o nosso livro escrito o nosso nome escrito no livro da vida, irmãos. O mais importante, irmãos, é o nosso nome escrito no livro da vida. Nós temos que ter certeza disso. É como eu falo, irmãos. Ninguém aqui na terra pode falar, eu já estou salvo. Não, nós estamos com os pés sobre a terra. E nós podemos cair a qualquer momento. Nós só vamos ter certeza da nossa salvação no dia que o Senhor Jesus vier nos buscar. A coroa da vida nos aguarda, nos espera. Como Jesus disse, lá na casa do meu pai há muitas moradas. Mas é para quem quer subir. É para quem quer viver lá na eternidade. É para quem quer morar na eternidade. As moradas estão lá nos aguardando. Mas nós não vamos subir, irmãos, levando fardo, não. Nós não vamos subir de qualquer jeito. Amém, meus irmãos? Você que está passando por luta, não se desespere. Porque nem um deserto é para sempre. Jó passou por um deserto que ninguém deseja passar. Mas Deus restituiu tudo que Jó perdeu, principalmente a sua saúde. Deus devolveu a Jó a saúde, eu creio que em dobro. Então não se preocupe se você está doente, se você está desempregado, passando por luta, por dificuldade. Se você é humilhado na sua casa, pela sua mãe, pelo seu pai, se você é humilhado dentro da igreja, não se preocupe não, preocupe com o céu. Porque você vai chegar no céu. Você está sendo provado aqui. É claro que o inimigo ele vem para nos afrontar, para nos tirar da presença de Deus. E ele usa quem está em cima do altar. Como eu já falei para os irmãos, o diabo não usa não só quem está no mundo não. O diabo usa quem está também em cima do altar. Aquele que está ali de aparência. Não deixe, irmãos, não deixe o diabo fazer você perder sua salvação, perder a coroa da vida. Ou talvez você já está até com o nome escrito no livro da vida, mas você dá ouvido à voz do diabo. Ah, você não presta, você não vai conseguir isso, você não vai vencer. Não dê ouvido para o diabo, não. Dê ouvido para Deus. Quando Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas. O seu nome está escrito no livro da vida, você vai receber a coroa da vida. Irmãos, eu não gosto muito de estar falando certas coisas, mas eu quero falar aqui para os irmãos. Teve um dia que os meus filhos saíram para trabalhar e eu estava arrumando a casa. E eu, irmãos, quando eu estava arrumando a cama do meu filho, trocando as roupas de cama, e eu ouvi a voz do mestre dizendo assim, vinde benditos de meu pai. Irmãos, eu fiquei parada, eu não consegui nem glorificar a Deus quando eu ouvi a voz do mestre dizendo, vinde benditos de meu pai. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Eu estou dizendo para os irmãos, não sou santa, não estou aqui dizendo para os irmãos que sou santa, que sou melhor do que ninguém, que só eu vou morar no céu, que só eu já estou salva. Não, irmãos. Não, irmãos. Eu posso cair a qualquer momento se eu não vigiar, né, irmãos? Se eu não vigiar, eu posso cair a qualquer momento na cilada do inimigo novamente. É por isso que eu falo para os irmãos, Deus disse, veste assim, eu estou vestido. Irmãos, aqui hoje está muito quente, está sufocante. Mas quando eu penso, irmãos, que aqui está quente, eu tenho posso ter ar-condicionado, posso ter um ventilador, eu tenho água para tomar banho, eu tenho água gelada para beber, eu posso abrir a casa, posso tomar um ventinho. E lá no inferno, irmãos, que não vai ter isso. Lá no inferno não tem isso, irmãos. É tanto que a passagem do rico e do Lázaro eu já falei. O rico disse, pai Abraão, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a minha língua. Por quê? Porque lá no inferno, irmãos, lá no inferno a coisa é feia, irmãos. Eu prefiro queimar aqui, irmãos, debaixo dessas vestes, queimar no sol quente aqui do que queimar no inferno. Vamos obedecer à voz do mestre, vamos fazer a vontade de Deus, deixa o homem falar, deixa quem quiser falar, irmãos. Mas não dê ouvido para eles não, irmãos. Vamos seguir a nossa caminhada. Se você está congregando no ministério onde o pastor te calunia, que o pastor te julga, te aponta, irmãos, apontaram Jesus também, humilharam Jesus também, mas o que aconteceu? Jesus foi morto por mim e por você. Deus deu o seu único filho para morrer por mim e por você, por todos nós. Jesus morreu por todos, mas nem todos querem ele, irmãos. Nem todos querem a sua salvação. Então não importe para aquele que está te apontando não, irmãos. Porque Jesus foi apontado, Jesus foi chamado de tanto nome, Jesus foi açoitado, foi morto, foi coroado com coroa de espinho, deram vinagre para beber, irmãos.
Jesus apanhou, Jesus sofreu até a morte e ele não desistiu. Não desista de Deus, irmãos, não desista da sua salvação, porque Jesus ele veio foi para isso. Jesus veio com o propósito de morrer por nós e ele não desistiu. Ele sabia que ele ia morrer por nós, que ele ia morrer, ele ia sofrer, mas ele não desistiu. Nós, irmãos, nós não estamos apanhando, não. Nós não estamos bebendo vinagre, nós não estamos usando coroa de espinho, nós não foram apregoados numa cruz e não iremos ser, irmãos. Porque quem tem o poder de passar foi só Jesus. Então não desista, irmão. Jesus no último minuto ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Não desista da sua chamada, não desista da sua salvação primeiramente, irmãos. Vamos suportar as afrontas, irmão, porque Jesus suportou tudo por nós. Jesus suportou tudo por nós pecadores. Ele se fez homem, se fez carne, se fez pecado para morrer por nós. Ele não olhou para os nossos pecados, ele não olhou para a nossa falha, o tanto que Jesus nos ama. Vamos amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, vamos amar Jesus, vamos respeitar Ele, vamos ter temor e tremor ao nosso Deus, irmãos. Vamos enfrentar as lutas aqui, porque Jesus enfrentou luta. Jesus enfrentou tudo que Ele podia enfrentar, mesmo Ele sabendo que Ele ia morrer. Teve momentos ali que a Bíblia fala que Ele ficou angustiado, Ele teve medo. Ele disse: Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Jesus, ele teve medo, porque ele era 100% Deus e 100% homem. E no momento ali, que ele era 100% homem, ele teve medo. Mas mesmo assim, ele não desistiu, porque ele sabia que nós precisávamos dele. Amém, meus irmãos? Medite na palavra do Senhor Jesus. Não fique olhando só para as pregações das pessoas. Eu não estou aqui, irmão, dizendo que eu sou dona da verdade, mas o que essa pessoa pregou, irmãos, eu fiquei indignada com aquilo. Nós temos que orar, sim, irmãos, contra os principados e potestades, contra os espíritos malignos desse mundo tenebroso, porque a Bíblia fala, o mundo jaz do maligno, só que nós estamos aqui, irmãos, para uma preparação. Deus nos deixou aqui nesse mundo para um propósito. Qual é o propósito? Buscar a nossa salvação. Porque se nós não lutarmos, irmãos, nós não podemos chegar aos céus. Jesus lutou pela nossa salvação. Agora nós temos que lutar para conseguir essa salvação, conseguir a coroa da vida. E ninguém vai chegar no céu sem a coroa da vida. Ninguém vai chegar no céu de mal com o outro, guardando mágoa. Eu já deixei sobre isso aqui. E ninguém vai chegar no céu, irmãos, de qualquer jeito, porque o céu, ele tem regras. O céu é ordenado, tem ordem lá no céu. Tudo está no seu devido lugar. Não é como o mundo que é bagunçado. Você chega num lugar, tem briga, chega no outro, tem contenda, chega no outro, tem tanta coisa, irmãos. No céu não tem isso. Porque eu falo para os irmãos, a melhor revelação, irmãos, perdão se ficar aqui oscilando aqui a luz, é porque o tempo está meio, hoje ficou o dia meio nublado, então fica vai e volta aqui a luz do sol. Mas eu peço para os irmãos, nunca deixem de meditar na palavra, irmãos. Nós ouvimos muitas pregações, irmãos, mas muitas estão distorcidas da palavra de Deus. Vamos orar, vamos lembrar do livro de Efésios 6:10, que o Senhor Jesus disse: não é para lutar contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Vamos olhar para Jesus, não vamos julgar ninguém, não vamos olhar para o homem, porque o homem é falho e todos nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Vamos olhar somente para o alto. Nós temos que olhar para o mundo, para nós não sermos como o mundo. É como as pessoas falam assim: ai, fulano é do mundo. Nós também estamos no mundo. Nós ainda não fomos arrebatados. Nós ainda não foram arrebatados aqui do mundo. Ah, não gosto de tal pessoa que ela é do mundo. A pessoa está no mundo. Nós também estamos no mundo. Nós também estamos no mundo. Só que nós não participamos das coisas do mundo. Nós estamos participando das coisas de Deus. Mas nós ainda estamos no mundo. Nós estamos com os pés sobre a terra. E nós estamos sujeitos a tudo nesse mundo. Amém, meus irmãos? Nós ainda estamos no mundo. Por isso nós não podemos apontar: fulano está no mundo, fulano é do mundo. Nós ainda estamos no mundo. E um dia nós foram do mundo. Um dia nós estávamos lá no mundo. E o Senhor Jesus nos chamou e nos resgatou. Ele chama, mas nem todos querem seguir Ele. Por isso que a palavra de Deus fala: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Nós foram um dia do mundo.
Então nós não podemos julgar quem está no mundo, nós temos que estender a nossa mão para ajudar, não esticar o nosso dedo para apontar. Porque um dia Deus nos resgatou lá do mundo. Então Ele nos resgatou para nós resgatarmos quem está lá no mundo. Não é condenar, não é julgar. Não é dizer, não, ela não presta, ela não vale nada, não quer saber de nada, não vai vencer, porque ela é do mundo. Nós um dia fomos do mundo. Nós estávamos no mundo um dia. E o Senhor Jesus nos chamou, nos resgatou. Nós temos que estender a nossa mão, irmãos, para resgatar, para ajudar, não para apontar o próximo, para derrubar aquele que já está fraco. Amém, meus irmãos? Eu peço perdão pelo tamanho do vídeo, mas o Senhor Jesus é assim, Ele nos capacita, Ele fala o que Ele quer, Ele usa quem quer, na hora que quer e como Ele quer. Então o Senhor Jesus foi essa palavra que Ele me deu. Não vamos ficar brigando por coisas aqui da terra, vamos lutar, vamos nos esforçar pelo que é celestial, pelo que está lá em cima nos aguardando. Amém, meus irmãos? Desejo tudo de bom para os irmãos. Espero que todos estejam bem. E quem não estiver bem vai ficar a partir de agora, porque o nosso Deus é poderoso para transformar as nossas vidas, para cuidar, né, e nos livrar das ciladas do inimigo. Ele é Deus para nos sustentar, seja no físico ou no espiritual. Ele é Deus. Só Ele pode trabalhar por nós. Só Ele que é o nosso bem. Ainda que nós, seres humanos, desejamos o bem para o nosso próximo, não é nem perto daquilo que Deus quer para nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e sejam felizes. Busque no Senhor Jesus, medite na palavra do Senhor Jesus. E você que está com depressão, levante, ergue a sua cabeça, porque o Senhor Jesus, Ele pode mudar a sua história. Amém? Fiquem todos com Deus e até mais.